Novo mês, começamos com uma nova temática e talvez uma das temáticas mais importantes aqui na pastelaria serão então falar sobre massas. E sobre massas vamos começar por uma que é muito versátil, que é então a massa choux. Com a massa choux podemos fazer preparações doces, preparações salgadas e podemos lhe dar variados então formatos, ok? Hoje vamos fazer uns quantos e para começar vamos fazer algo que vai ser então complemento de um dos formatos de massa choux que vamos fazer, que é então o craquelin que vocês podem encontrar na vossa ficha técnica que eu vos forneci, ok? Vou começar por levar ao micro-ondas a derreter a manteiga, ok? Eu quero manteiga derretida, tenho aqui também já preparado farinha, açúcar mascavado, prontos para eu conseguir então misturar com a farinha e com a manteiga e então obter aqui uma pasta basicamente, está bem? Com isto vai ser aqui depois esticado, ok? E levado ao congelador a congelar e a ficar aqui algo bastante fininho para depois nós podermos cortar e colocar como complemento do nosso choux. Seja ele um eclair, seja ele só os profiteroles, por exemplo, é algo um bocadinho é muito versátil, está bem? Vocês poderiam aqui adicionar-lhe algum tipo de sabor, um bocadinho de café, um bocadinho de canela, é um bocadinho aqui já vocês darem também asas à vossa imaginação, está bem? Estou então aqui, tenho o meu açúcar mascavado, eu chamo-lhe, tenho o nome aqui açúcar demerara, eu vou-vos mostrar, tem esta consistência mais granulada e ele é um pouco mais escuro. Conseguem ver bem aí na câmara de cima? Sim? Pronto, conseguem encontrá-lo em quase todos os supermercados, creio, está bem? Portanto, açúcar demerara é o que nós estamos aqui a utilizar. Porquê? Devido à sua consistência de ser um grão de açúcar mais grosso e de também aqui em termos de coloração e sabor, está bem? Vou juntar a manteiga e vamos misturar. Apenas isto. Sim. Siena. Não percebi, não, eu estou a fazer o craquelin, é apenas derreter a manteiga e misturar na farinha e no açúcar demerara. Ainda não comecei a fazer a massa. Ok? Pronto. Veem que ficou... Bom dia. Veem que ficou... Não percebi. Tem presente na sua ficha técnica, Manuela. É a Manuela que está a falar comigo, não é? Tem na ficha técnica, está bem? Portanto, manteiga derretida, farinha e açúcar demerara, tudo misturado, conseguem obter uma bola, está bem? Como eu estava a dizer, podem-lhe dar o sabor que vocês pretenderem. Eu diria aqui, se calhar, um bocadinho de cacau em pó. Neste caso, bastaria umas 5 gramas. Um bocadinho de café solúvel, um bocadinho de canela, algo que vocês queiram dar então de sabor ao vosso craquelin. Mas isto aqui tem que combinar com o sabor que vão dar ao vosso recheio, está bem? Perdão. Então, podem também colocar corante, também é bastante utilizado utilizarem o craquelin com corante. Neste caso eu diria um corante em pó e tem que ser aqui lipossolúvel para se diluir na manteiga. Correto? Sim? Até agora sim? Boa. Pronto. Até agora este processo é o mais simples possível e eu comecei por ele porque eu preciso que ele vá a arrefecer, a congelar no congelador. Portanto, é importante aqui que ele fique preparado já e que vá ao congelador até ficar bem rijo ao ponto de eu poder cortar ou com um cortante redondo para pôr em cima do meu choux ou com a faca para cortar uma tira para colocar em cima do meu eclair, ok? Vou colocar entre 2 folhas de papel vegetal e vamos, se calhar até fui muito
generosa aqui com o papel vegetal. Acho que me chega metade do que eu tenho aqui. Ok? 2 folhas de papel, uma por cima da outra e vamos esticar, está bem? Queremos que fique algo, se calhar, com 2 milímetros, mais ou menos, está bem? Não queremos também muito grosso, numa espessura muito grossa, não é verdade? E vamos aqui começar, então, a esticar. É muito importante que vocês tenham calma ao esticar, que tentem aqui fazê-lo o mais uniforme possível, para também o resultado final por cima do vosso eclair seja o mais uniforme possível, está bem? Este craquelin é uma boa opção para dar de finalização à vossa massa choux. Podem utilizar nos eclairs, por exemplo, um bocadinho de fondant, não é verdade? Que é um tipo de açúcar. Podem utilizar, se calhar, um bocadinho de chocolate. Aqui o craquelin é uma finalização que depois... Estão a ver aqui a cobertura do pão tigre, toda a gente sabe o que é o pão tigre e conhece a cobertura em que ele fica aqui todo quebrado, basicamente. Sim ou não? Pronto, mas Tatiana, sim. É uma questão depois de irem procurar à internet, verem o que é o pão tigre e verem a camada que ela fica por cima, está bem? Fica então uma camada basicamente tigrada por cima, ou seja, é uma coisa muito semelhante ao que estamos aqui a fazer. Nós estamos aqui a colocar um disco depois deste craquelin em cima da massa choux e quando for ao forno ela vai abrir, vai ficar crocante e vai ficar assim meio que quebrado, não é verdade? Vai ficar aqui com uma textura muito interessante e muito bonita depois de sair do forno, ok? À semelhança daquilo que eu já vos disse noutras vezes em relação, por exemplo, a esticar massas doces e afins. O que vocês podem utilizar para saber se a massa está bem uniforme é a vossa mão. Se eu passar a minha mão por cima da massa e não estou aqui a fazer pressão, não estou aqui a demorar imenso tempo, porque também não quero aquecer o meu produto, certo? Portanto, se eu passar aqui a mão por cima do que eu estiquei, não é verdade? Eu consigo ver que tenho um produto homogéneo, eu tenho aqui tudo bem lisinho. Se estiverem, por exemplo, se precisarem de esticar mais, vão ver que se calhar o vosso craquelin está aqui com mais irregularidades e conseguem perceber onde é que têm que insistir a esticar mais um bocadinho, está bem? Ele está bem fininho, eu creio que ele não vos consigo mostrar, mas vocês conseguem ver aqui a minha mão à transparência, correto? Vocês conseguem ver aqui atrás. Portanto, está fininho, QB, não é verdade? Não queremos demasiado fininho, porque também não queremos que ele comece já a espalhar e a partir. Portanto, aqui, como eu estava a dizer, se calhar 2 milímetros de espessura é o suficiente. Eu vou colocá-lo ao congelador, está bem? E no final, quando formos atender aqui a massa choux, creio que ele já deve estar bom para utilizarmos, está bem? Alguma dúvida com o craquelin? Um conselho, tentem no congelador deixá-lo num sítio mais direitinho possível para que ele fique direitinho, para depois poderem então colocar o mais perfeito possível na massa choux, ok? Alguma dúvida aqui sobre o craquelin? Congelador. Ele é muito fininho, portanto se calhar 20 minutos, meia hora é suficiente, está bem? Ok, vou chegar isto para aqui. E vamos aqui então fazer a massa choux. Ok? Não percebi, peço desculpa. Certo, não faz mal, fica a observar, não tem problema. Alguma questão que tenha é só dizer, está bem? Nada, às melhoras. Bem, então, para fazermos a massa choux, vamos... Então, colocar ao lume um tacho com leite e água. A quantidade de líquido pode ser utilizada só em leite, só em água ou então meio-meio como vamos aqui fazer hoje, está bem? Aqui, a diferença, sinceramente, a água vai-vos ser um pouco mais barato que o leite, talvez, mas o leite vai-vos dar também o seu sabor característico e vai-nos aqui dar mais sabor à nossa massa, está bem? Portanto, podem usar das duas maneiras. Vou-lhe juntar agora o sal e o açúcar,
está bem? São poucas quantidades destes dois ingredientes, porque esta massa não é uma massa nem doce nem salgada. É uma massa que dá para utilizarem para as duas vertentes, está bem? Portanto, é uma massa aqui que fica num intermédio. Vou-lhe juntar também manteiga, ok? Vamos levar ao lume até a manteiga derreter. À parte, já tenho pesada a farinha, está bem? 55, e tenho aqui os meus ovos para também vos... Deixem aqui ver que eu acho que a minha imagem de cima parou, mas pronto. Tenho aqui os meus ovos, está bem? Que não vou abrir imediatamente, eu vou abri-los um a um, está bem? Quem conseguiu ver o webinar que eu dei sobre os sonhos a semana passada, sabe que a quantidade de ovo que incorporamos na receita está escrita, é uma proporção que já vem calculada, não é verdade, para esta receita, mas podemos ter que acrescentar ou a quantidade certa de ovo que estava prevista ou um bocadinho menos, caso a massa não tenha sido bastante seca aqui no fogão, está bem? Que é muito importante este passo, ok? Deixem aqui ver só se... Pois, ficou aqui um bocadinho a imagem parada, mas já haverá de voltar, como semana passada também tivemos esta questão. Pronto. Portanto, vou recapitular, leite, água, açúcar, sal e manteiga ao lume e vou mexendo aqui para ajudar a tentar que seja um pouco mais rápido a manteiga a derreter, está bem? Ok? Quando a manteiga derreter, eu vou juntar-lhe de uma só vez a farinha, está bem? Podem arrastar um bocadinho o tacho para o lado, juntar a farinha, dar a primeira mexidela e voltar de novo ao lume, ou também podem colocar tudo ao lume diretamente, desde que não se esqueçam que têm que mexer logo muito bem, está bem? De seguida, quando a massa estiver bem seca aqui no lume, o que eu vou fazer, vou colocá-la na batedeira, está bem? Há quem a deixe arrefecer antes de começar a bater, eu costumo colocar logo diretamente na batedeira, deixo aqui a batedeira a bater um pouco até a massa deixar de fumegar e coloco então depois os ovos, está bem? Pronto. Usamos para a massa choux, então, a raquete. Quem esteja a utilizar, não batedeira de bancada, quem esteja a utilizar uma batedeira daquelas manuais, está bem? Tem sempre duas opções de materiais, ou as varas ou uns que são um bocadinho torcidinhos, correto? Neste caso, para a massa, poderemos utilizar então as que são torcidinhas. Ok? A massa choux pode ser congelada? Sim ou não? Ok, certíssimo. Crua ou cozida? Das duas maneiras, está bem? Pode ser congelada tanto crua como depois de ser cozida, está bem? Ok. A minha manteiga quase que já desapareceu toda. Ok? Vamos só aqui deixar que ela desapareça por completo para podermos então colocar a farinha. Eu aqui quero tentar ver se a nossa câmara de cima volta a ressuscitar. Ok? Já derreteu a manteiga, juntamos então a farinha de uma só vez. Está bem? E é importante que tentemos começar logo a mexer. Ela primeiro tem um aspecto assim um pouco mais líquido, mas é importante que ela, depois de estar bem mexida,
ela engrossa imediatamente logo. Deixem-me só aqui mostrar-vos. Veem que ela já está com uma textura já aglomerada, está bem? Tenho agora que continuar com a massa no lume e, apesar de ela já despegar do tacho, vocês conseguem ver que ela escorrega do tacho já, não a vamos tirar já do lume. Vamos deixá-la secar, está bem? Vamos deixar a massa no lume a secar bastante para garantir aqui então que vai absorver depois a quantidade certa de ovo que vamos aqui ter previsto na receita, está bem? E agora vocês perguntam-me, então, mas como é que eu sei que ela realmente está seca no ponto? Isto vai ter muito aqui que se lhe diga, está bem? Vai depender se a vossa farinha estava aberta há muito tempo, se não, se absorve mais líquido de início, se não. Vai depender se os vossos ovos também são mesmo de... se o peso que os vossos ovos têm, o tamanho dos ovos, são um bocadinho maiores ou são um bocadinho mais pequenos. Portanto, mais do que nós nos concentrarmos em colocar a quantidade certa de ovos que está na receita, é irmos olhando para a textura da massa. Está bem? Muito importante. Ok? Sim. Sim. Oh, Tatiana, eu estou a ouvi-la muito mal. Não consegue falar um bocadinho mais alto? Mais ou menos, mas diga. Se a massa para ser congelada... Tudo pronta. Pronta como se fosse usá-la, ok? Não. Ela fica tão mole como se for a cozer hoje e a utilizar amanhã, está bem? Nada. É muito comum usarmos aqui a congelação das duas maneiras, está bem? Eu já congelei, por exemplo, eu trabalhei num hotel, no bar da piscina, nós tínhamos churros e os churros eram fritos todos os dias antes da hora do serviço. E muitas vezes há um momento. O que é que acontecia? Nós não fazíamos massa choux todos os dias. Nós fazíamos uma quantidade bastante grande de massa choux, estendíamos tudo num tabuleiro com a boquilha, cortávamos no tamanho que queríamos e no dia era só descongelar e descongelar. Tirar do lume, eu agora estava aqui a pensar no tacho, tirar do congelador e ir diretamente para o óleo, por exemplo, está bem? Portanto, já fica aqui a vossa uma ideia. Por exemplo, nós também tínhamos sempre em questão de mise en place, eclairs congelados para depois podermos rechear consoante o sabor que o cliente quisesse de pedir para um buffet, por exemplo. Ok? Sim. Não fica. Ele aguenta bastante bem a sua forma. Ok? Ele já está aqui a criar uma capa em baixo. Portanto, vamos tirá-la do lume e levar à batedeira. Ok? Vamos começar a bater até parar de fumegar. Não sei se é perceptível para vocês ou não, mas as câmaras aqui ainda continuam um bocadinho, não dá ainda. É bastante, não sei se é perceptível com esta câmara, mas está a deitar bastante fumo, não é verdade? De ainda estar a massa muito quente. Portanto, o que vamos fazer é deixar a massa ser batida pela raquete até parar de fumegar, está bem? Por norma serão se calhar uns 2, 3 minutinhos. Dúvidas até agora? Não? Ok. Para cozer a minha massa no forno, eu já tenho o meu forno pré-aquecido a 190 graus.
tenho também aqui o óleo que eu vou utilizar para fritar os churros, mas não o quero aquecer já. Entretanto, enquanto a massa está a arrefecer, eu vou preparando os meus sacos pasteleiros, que eu vou querer 2 formatos de boquilha. Vou querer utilizar uma boquilha lisa para tender choux e vou querer utilizar uma boquilha frisada para tender eclairs. Okay. Ainda está a deitar bastante fumo, normal, está bem quentinha, não é verdade? Vamos preparar o nosso saco pasteleiro, está bem? Colocam a boquilha com o saco ainda fechado, marcam onde é que podem cortar e cortando também esta barbatana lateral do saco, que não está aqui a fazer nada e só vos vai depois, se calhar, atrapalhar quando forem atender, está bem? Trouxemos o saco e fechamos para garantir que qualquer preparado que vocês coloquem aqui dentro não vai escorrer quando colocarem, está bem? Não é o caso desta massa, que é uma massa mais espessa, mas ganhem este hábito, que é sempre melhor. Já estão sempre preparados para qualquer tipo de ingrediente que vocês forem colocar aqui dentro. Ok? Cortar esta barbatana, que depois, ao tender, só vos vai atrapalhar e muitas vezes vai estragar aquilo que estão a tender, está bem? Já tenho os sacos preparados. Okay. A minha massa, entretanto, já parou basicamente de fumegar, apesar de que ainda está quente. E podemos então aqui começar a juntar os ovos. Eu vou começar por juntar o primeiro. Está bem? Muito importante de dizer que não devem juntar mais ovos enquanto o que juntaram no momento não tenha sido absorvido pela massa. Está bem? Esperando e fazendo aqui o ponto da situação. A massa ainda tem este aspecto, não está cremosa, está assim meio em pedaços. Está bem? É normal. Mas o ovo já foi basicamente todo absorvido. Portanto, podemos adicionar já o próximo. Okay. Ter sempre o salazar à mão, para garantir que vão raspando as laterais da taça, a parte de baixo, para garantir que fica tudo bem incorporado, está bem? De seguida, o que eu vou fazer para prepararmos aqui, deixem-me ver só se eu trouxe a minha caneta, exatamente. Então, vamos aqui facilitar o nosso trabalho, ok? Sendo que no início é normal que não tenhamos tanta consistência aqui a nível de tender, não é verdade? De ter o tamanho que nós precisamos, vamos facilitar o nosso processo, ok? Já vos explico, deixem-me só raspar as laterais, porque a minha massa estava a agarrar-se toda à lateral, não estando a ser envolvida no restante, ok? No entanto, já absorveu o segundo ovo, vamos juntar já o terceiro. Ok? Como eu estava a dizer, é normal no início não termos ainda tanta noção, se calhar, de fazermos os nossos tamanhos das nossas, do que nós quisermos fazer, tudo mais ou menos do mesmo tamanho. Portanto, podemos ajudar-nos e facilitar-nos a nossa vida no sentido em que podemos fazer aqui um molde, basicamente, está bem? Podemos fazê-lo de duas maneiras. Eu, se calhar, não sei se esta caneta vai ser o mais indicado, mas com um lápis, com uma caneta permanente, podem fazer marcações no papel vegetal para ser aqui como guia de onde é que vocês vão tender a vossa massa. Neste caso, eu vou usar uma cuia como guia
e um cortante redondo como guia, porque eu quero fazer eclairs e Paris-Brest. Paris-Brest é uma sobremesa também, uma confecção com massa choux muito conhecida em França, está bem? É redondinha, tem amêndoa por cima, está bem? E pode ser recheada com creme ou de avelã, ou um creme diplomata, ou um creme mousseline, está bem? Bem, aqui eu continuo a tentar, não é? Vamos adicionar o quarto ovo, mas eu não o vou adicionar logo todo de uma vez, porque a minha massa já está com alguma consistência, apenas ainda não está cremosa nem lisinha o suficiente, está bem? Eu uso aqui a raquete da batedeira para garantir que vou lá abaixo da batedeira, à cuba, envolver todos os pedacinhos, ok? E vamos, com um garfo, misturar o ovo para podermos colocar primeiro uma parte e depois só o resto, se for necessário. Mais vale usarmos aqui esta maneira de utilizarmos apenas um bocadinho de cada vez e até adicionarmos este ovo inteiro do que colocarmos o ovo todo e depois ter sido demasiado, está bem? Vamos adicionar aqui cerca de metade e vamos mexer, ok? Entretanto, vamos fazer então as formas que eu vos estava a dizer. Eu gosto de tender em aviosado, na diagonal, e vamos marcar, mais ou menos. Não se esqueçam, como eu estava a dizer, esta caneta se calhar não é bem aquilo que eu pretendia, mas ficam já com a ideia do que é que podem fazer. Assim têm sempre a marcação e não vão falhar o sítio onde vão colocar. Ok? Não se esqueçam sempre de deixar espaço. Neste caso vamos fazer aqui. E não se esqueçam também de que é muito importante virar a parte que tem a caneta para baixo. Ok? Eu adicionei aqui metade do ovo, do quarto ovo, mas eu acho que ele ainda aguenta o outro pedacinho de ovo que eu tenho ali. Portanto, vamos adicionar. E agora, como é que eu sei que a minha massa choux está pronta a ser utilizada? Alguém? Certo? Ou seja, cai quase que a formar um bico, não é verdade? Ai! Isto não estava bem posto. Temos uma massa brilhante, lisinha, e quando pegamos nela, ela cai e forma um bico de pato. Conseguem ver bem? Sim? Ela aguenta a forma, quando cai, aguenta a sua forma. Olhem que bonito. Estão a ver? Está impecável. E, no entanto, levou apenas 4 ovos, ok? Mas é importante aqui que fique com a textura perfeita, porque se ela depois estiver líquida, o que vai acontecer é que provavelmente vai espalhar demasiado e não vai aguentar a sua forma para cozer, ok? Vou, entretanto, ligar também o óleo, porque quero ir fritando também aqui uns churros, porque esta massa dá para utilizarem para os churros, está bem? O
que é que eu vos vou dar conselho? Sendo que hoje só vamos apenas fazer a massa choux, é congelarem aquilo que vocês cozerem, ou seja, cozeram eclairs, congelam-nos de seguida, cozeram Paris-Brest, congelam de seguida, para depois, no dia em que fizermos os cremes de base, poderem descongelar no dia antes, para usarem então os eclairs para rechear com os cremes que fizerem, está bem? Aqui uma nova versão de fazermos aqui os nossos webinars, mas também para podermos ter mais conteúdo, está bem? Acho que é muito importante termos aqui, abordarmos estes temas. Eu vou dividir a minha massa por 2 sacos, um com a boquilha lisa e outro então com a boquilha frisada. Vou pôr mais massa na boquilha lisa, na boquilha frisada, porque na boquilha lisa eu quero apenas fazer uns pequenos choux chamados chouquette. Ok? Entretanto, vou só aqui preparar tudo. Um tabuleirozinho, um prato com papel absorvente. O meu forno já está a aquecer. Certo? Prepararmos tudo impecavelmente no sítio para não estarmos depois à procura. Já tenho também o açúcar e a canela. E já vou aqui também buscar um prato onde vou colocar os churros. Ok? Dúvidas? Vocês estão muito caladinhos? Não têm dúvidas? Toda a gente é pró aqui a fazer massa choux já? E correram bem? Já vamos falar então aqui sobre a cozedura, Tatiana. Está bem? Já vamos falar aqui... O quê? Também creio que sim, ok? Bem, vamos começar por tender aqui os que vão ao forno. E eu estou a pensar que só tendo aqui um tabuleiro de forno vai-me ser um pouco mais complicado fazer aqui tudo o que eu quero, mas vamos nos arranjar aqui de alguma maneira. Portanto, eu acho que vou aproveitar e tender, fazendo vários tamanhos, como nós vamos fazer, vários formatos, não é verdade? Vocês têm que pensar sempre numa coisa, o tempo de cozedura vai variar de tamanho para tamanho. Eu não posso dar o mesmo tempo de uns choux bem pequeninos para um eclair de 15 centímetros, está bem? Portanto, é muito importante adaptarmos tempos de cozedura. E isso significa também casarmos as formas que nós vamos fazer, pensarmos bem naquilo que vamos fazer. Eu vou juntar os eclairs com os Paris-Brest e vou fazer os chouquettes num tabuleiro à parte, ok? Assim sendo, como eu não tenho aqui outro tabuleiro, vou tender no papel vegetal em cima da bancada e depois, quando terminar a cozedura, faço aqui a alternar, está bem? Tiro de um e ponho no outro, está bem? E podem fazer o mesmo. Bom dia, diga-me. Isabel, sim. Posso, como assim, fritar? Pode. Eu vou fritar daqui a nada. Vou fazer das duas maneiras, vou fazer churros que são fritos e vou fazer no forno. Está bem? Pronto. Vou pegar, não vou usar esta massa toda porque com esta boquilha ainda quero tender ali alguns churros. Então vou pegar num bocadinho de massa e sujar o meu tabuleiro para colar o papel vegetal. Vou virar a parte que eu risquei com a caneta para baixo, muito importante porque senão vai passar, a tinta da caneta vai passar para a vossa massa, está bem? E vamos tender.
Eu acho que já não vou atender tantos para garantir que consiga então... Esta câmara hoje não quer cooperar comigo. Peço imensa desculpa, mas eu vou tentar aqui mostrar-vos ao máximo, está bem? O que é que eu vos vou dizer? Não arrastem a boquilha junto ao tabuleiro. A boquilha não toca no tabuleiro, está bem? O que toca no tabuleiro é a massa. Tentem não ter pressa a tender, está bem? Quanto mais depressa vocês quiserem tender, mais estranho vai sair aquilo que vocês estejam a fazer, está bem? Portanto, colocam a massa e a boquilha vai a cerca de meio centímetro do tabuleiro. Quando terminam, tocam no final e arrastam para cima. Sempre muito uniforme, muito devagarinho. Ok? Para os Paris-Brest, eu vou fazer aqui 4. Boquilha sempre de cima. E quando quiserem parar, não continuam a apertar. Param de apertar o saco e terminam. Ok? Vou fazer aqui mais um. As marcações servem para vos guiar nos tamanhos, está bem? Entretanto, vou já aqui testar se o meu óleo está quente. Que já está, portanto, aqui o que eu vou fazer é tender diretamente para o óleo e cortar com a faca. Ok? Vão falando comigo, estamos a fazer muitos formatos ao mesmo tempo e se calhar pode estar a ser confuso. Vão falando comigo, está bem? Já tenho aqui 4 churros no meu óleo. Sim, boquilha frisada, está bem? Para tender os eclairs e os Paris-Brest, e assim como os churros, está bem? Vou aqui, já estava perdida. Para terminar os Paris-Brest, vou-lhes colocar amêndoa laminada por cima. Ok? Aqui vou ligar o meu exaustor. Ainda não dá. Pronto, queria-vos tentar mostrar, conseguem ver mais ou menos que ela tem a amêndoa por cima da massa? Sim? Pronto. Vou já colocar este tabuleiro ao forno, está bem? E aqui em relação ao forno, o que é que precisamos de saber? Vamos colocar, eu neste caso tenho a 190, vou colocar a cozer durante aqui cerca de 20 minutos, ok? Também podem estar atentos e se virem que está a ficar com demasiada cor, vão baixar a temperatura. Nunca abrir a porta. A porta é realmente aquilo que, o abrirmos o fogão, o forno, é aquilo que realmente vai fazer com que a nossa massa vá a bater, está bem? Portanto, 20 minutos garantindo aqui que não vão abrir a porta, ok? E eu pus 20 segundos em vez de 20 minutos. Está muito certo. Vou pôr aqui 15 e depois já dou mais 5. Pronto. É muito importante que estes primeiros 20 minutos, então, sejam feitos sem abrirmos a porta do forno, está bem? Portanto, 190 graus, 20 minutos sem abrirmos a porta do forno, ok? Ao fim de 20 minutos, o que vamos fazer é abrir, tirar fechar, ver como é que está. A probabilidade de ele estar 100% cozido é pouca ao fim deste tempo. Portanto, como a Bíblia está a questionar, podemos agora rodar o tabuleiro e baixar a temperatura do forno para 160.
Ao fim destes 20 minutos eles já ganharam cor e, portanto, rodamos para garantir que a cozedura é 100% uniforme e vamos então depois colocar a 160 graus mais 15 minutos, está bem? Para quê? Para secarmos a massa por dentro, não dando mais cor. Foi perceptível? Pronto, portanto, 20 minutos, 190 graus, roda, mais 15 minutos a 160 graus, ok? Os meus churros, eu por norma gosto dos fritar congelados, porque eles vão abrir muito menos do que se fossem, do que abrem quando estão assim diretamente, está bem? Ok? E vamos continuar aqui a fritar. Ok? Tem uma aqui um pequenino. Pronto. Está a minha massa toda utilizada. Vamos usar a boquilha lisa, ok? Eu vou tender diretamente aqui em cima da bancada, porque depois, quando aqui o que está no forno sair, eu vou trocar o papel vegetal, ok? E vamos fazer pequenas bolinhas, vamos fazer só apenas os choux ou os profiteroles, como muita gente conhece. Podem ser feitos pequeninos, como eu vou fazer, podem ser feitos um bocadinho maiores, é um bocadinho ao gosto da vossa e à utilização que vocês lhe forem dar. Se forem fazer as chuquetes, como nós vamos fazer agora, é importante que elas sejam pequeninas, porque as chuquetes compreende que seja aqui algo que seja pequenino e que vão pôr na boca diretamente, está bem? Não é uma coisa que vão trincar, está bem? Portanto, boquilha outra vez a um dedo do tabuleiro, neste caso da bancada, vão apertando, param de apertar e cortam. Ok? Todos mais ou menos ao mesmo tamanho. Sempre a boquilha a um dedo do tabuleiro. Eu vou fazer estes todos do mesmo tamanho. Ai, este aqui ficou mais feinho. E vamos colocar-lhe o açúcar por cima. Neste eu vou tentar aqui chegar aí um bocadinho mais à frente para ver se vocês conseguem ver bem este açúcar. É um açúcar que parece pérola. Ok, vou só virar os meus churros. Ok, vou aqui tentar mostrar-vos. Onde é que eu estou? A consistência deste açúcar. Conseguem perceber, apesar de que super desfocado? É um açúcar bem mais grosso. Quase umas pérolas. Isto quase não dá para ver porque a câmera não foca tão perto. Mas é um açúcar que vai ter mesmo então o aspecto de pérolas, está bem? É mesmo mais grosso. Eu comprei-o, neste caso foi na loja online que eu já vos falei, SOC Chef. Ok? Podem encontrar online apenas, está bem? A loja. Mas acredito que se calhar algumas lojas de cake design já tenham. E vão colocar por cima dos pequenos choux que vocês tiveram a atender. Ok? Garanto-vos isto. Para fazer choquete,
vou-lhe dizer que não, porque este açúcar não vai derreter, enquanto um outro açúcar qualquer que for utilizar vai derreter ao forno, ok? E portanto, para fazer este efeito não dá para substituir, está bem? Mas podem fazer outras formas quaisquer, está bem? Vamos tirar aqui os churros. Sim. Consigo, sim. Churros. Sim, dou a forma de tirinhas, não é verdade? Num tabuleiro que vai ao forno ou numa tábua com papel vegetal e vai ao congelador, está bem? Só isto. Depois de congelado e estar bem rijinho e de um dia para o outro, podem tirá-los e fritá-los diretamente congelados, está bem? Nada, eu deixei aqui uma filinha sem o açúcar pérola para podermos ir utilizar aqui o craquelin que fizemos. Ele está no congelador desde o início da nossa aula, ou seja, por volta daqui dá uma meia horinha talvez, e está completamente rijo. Conseguem perceber? Ele está super rijo, ele congelou super rapidamente, está bem? Então aqui, isto é a temperatura aqui de utilização do nosso craquelin vai ser muito rápida, ok? Portanto, podem aqui, se calhar agora vai ser um bocadinho difícil de cortar porque está bastante congelado, mas ele vai passar o ponto a ser rapidamente, ele vai passar de estar demasiado rijo para passar a estar demasiado mole muito rapidamente, ok? Portanto, vocês têm que trabalhar rapidamente. Pensar aqui que se ele descongelar, vocês podem voltar a fazer uma bola, colocar entre duas folhas de papel vegetal e voltar outra vez ao congelador, está bem? Eu vou tentar usar aqui uma boquilha de plástico pequenina, porque eu quero que ela seja mais ou menos do tamanho do meu choux, está bem? Ok? Portanto, vamos aqui tentar cortar umas rodelas, mas eu acho que com esta não vou conseguir. Vamos ver. Ok, aqui com a pontinha da faca vocês também depois podem vir aqui, esta faca também é um bocado grande demais, podem vir aqui soltar e ficam com uns discos de craquelin, ok? Que vão colocar por cima da massa choux, ok? Já dá para verem, maravilha! Olhem lá ali as pérolazinhas do açúcar. Conseguem ver? Ok? Boa. Sai assim uns discozinhos, umas moedinhas, está bastante fininho. Ok? E vamos colocar, veem que elas são do tamanho do choux que eu tendi, portanto é esse o objetivo. Ok? Podem utilizá-la para os eclairs também. É só cortar tiras também do tamanho suficiente para cobrir o eclair. Ok? E está feito. Agora é só colocar e levar agora ao forno. Está bem? Para este tamanho, e sendo que estamos a falar aqui de uma coisa bem pequenininha, não é verdade? De uns choux bem pequenininhos, o que eu vos aconselho é baixarem ligeiramente a temperatura de utilização do forno, neste caso de 190 para 180, para terem aqui uma cozedura mais uniforme, sendo que os nossos choux aqui são muito mais pequenos, ok? O que está no forno vocês não conseguem ver, creio eu, por causa aqui do reflexo que eu tenho, mas já incharam e já aqui começaram a ganhar alguma cor, está bem? Eu depois no final o que vamos fazer, eu mando-vos fotografia destes choux pequeninos e daqueles, está bem? Isto pode voltar ao congelador, está bem?
pode ficar congelado uns 2 a 3 meses e até idealmente embrulhado em película, está bem? Para garantir que não fica aqui com sabores do congelador. Vou passar os meus churros por açúcar e canela. Se eu utilizasse uma boquilha um pouco mais fininha, ficaria um trabalho um bocadinho mais delicado, está bem? Mas como eu queria rentabilizar aqui o tempo e o trabalho e usar a boquilha dos eclairs, ficaram um bocadinho mais gordinhos, mas também sem problema. Ok? Dúvidas? Na cozedura, na massa, nas utilizações? Sim. Do craquelin ou do açúcar? Já foi ver o que é o pão tigre? Pronto. Quando forem ver o que é o pão tigre, vão perceber como é que vai ficar a camada do craquelin em cima, está bem? Ou seja, vai ficar uma camada tigrada, vai dar aqui um ar, é uma finalização da nossa massa, ok? Em vez de usarem o fondant, por exemplo, para dar aquela camada brilhante de açúcar, podem usar o craquelin e fica aqui uma finalização com um ar meio tigrado aqui desta camada de açúcar, farinha e manteiga e que vos vai dar uma crocância também ao vosso choux, está bem? É uma ótima hipótese. Nada. Sim. De salvar, tem fazer outra, literalmente fazer outra, e antes de adicionar os ovos, ok? Começar a adicionar a que está líquida, ok? Vai ficar aqui com uma quantidade gigante de massa. Portanto, se tiverem uma massa líquida, o que podem fazer é voltar a fazer de novo a massa. Quando sai do lume e colocam na batedeira, em vez de começarem a colocar os ovos, começam a colocar a massa errada, por assim dizer, ok? E terem atenção e irem adicionando até ficar então com a textura pretendida, está bem? A sua ficou líquida, Antónia? Ok, portanto, é aqui a única opção, está bem? Não tentem pôr mais farinha, não tentem ir por esse caminho, porque depois o que vai fazer é que fica uma massa muito densa e não vai ficar uma boa massa choux, está bem? Aqui, a Bíblia pergunta aos seus pequenos quanto tempo demoram a cozer. Eu interrompi o meu raciocínio há pouco, peço desculpa. Então, eu diria aqui, lá está, baixar a temperatura do forno de 190 para 180 e deixá-los a cozer aí uns 10 minutos primeiro, virar e colocar outros 10 minutos, está bem? Aqui os timings são diferentes, porquê? Porque estamos a falar de tamanhos completamente dispares, certo? Um eclair tem um tamanho assim, estes choux têm um tamanho assim, portanto vão ser cozidos muito mais rápido do que os eclairs e os Paris-Brest, está bem? Deixem-me só aqui hidratar. Para vos mostrar que é suposto então os eclairs ficarem com esta aparência. Eu já tinha aqui cozido uns antes. Eles vão ficar com esta aparência, está bem? Eles ficam gordinhos, não ficam achatados. Ok. Já passaram os meus 15 minutos, vou-lhe já dar aqui mais 5 para passarem os 20 e fazer aqui só o ponto da situação, sendo que passaram quase 20 minutos, eles já estão a ficar quase com esta cor que eu tenho aqui presente, está bem? Portanto, eles em 20 minutos a 190 graus vão ficar com a cor ideal de resultado final. Precisam depois de ficar a secar, e a secar então deixem a temperatura para 160 graus e deixam-nos no forno mais 15 minutos,
ok? Isto para os eclairs e para os Paris-Brest. Para estes chus pequeninos, reduzem a temperatura para 180, cozem 10 mais 10 e deve ser ideal, está bem? Podem adicionar se calhar mais 2 ou 3 minutos, caso seja preciso para o vosso forno ou não, está bem? É um bocadinho consoante aqui os vossos fornos. Dúvidas? Eu depois mando-vos fotografia aqui do resultado final, principalmente aqui das choquetes, dizer-vos que é do meu produto preferido de sempre. Isto para mim é quase como pipocas, mas melhor. Nada. Alguma questão que tenham? Deixei-vos aqui no chat a marca, a loja onde eu comprei este açúcar pérola, está bem? Eles têm 2 tamanhos e é vendido em caixas de 1 kg ou de 750 gramas, não me recordo bem, está bem? Mas é vendido assim. Podem tentar ver nas lojas online de Cake Design, por exemplo, se encontram em embalagens mais pequeninas, está bem? Deixo-vos aqui, que eu não sei se eles têm, mas vou por acaso questioná-los, que é uma coisa interessantíssima para terem à venda este açúcar, mas podem aqui procurar no Isto Faz. Ok? É uma loja de Cake Design, tem loja física no Altos Moinhos e tem loja online que envia para todo o país, está bem? Vocês têm 10% de desconto sendo alunos da Master D, está bem? Portanto, neste faz, vocês contactam-nos e informam que são alunos da Master D, dizem que vão ter aqui então 10% de desconto nas vossas compras de produtos, tanto de material como de algumas matérias-primas que eles têm disponíveis, está bem? Não sei de cor se eles têm este tipo de açúcar, mas vou fazer a sugestão para saber, se não tiverem, para se é possível aqui terem disponível, não é verdade? Mas é aqui também uma ótima opção. Caso não encontrem em mais nenhuma loja, saberem que na Soc Chef conseguem então encontrar este açúcar pérola, está bem? Também é muito bom para utilizar em brioche este açúcar. Vou dar-vos o exemplo também no próximo webinar sobre o brioche. Está bem? Dúvidas que tenham que eu possa vos ajudar antes de terminarmos? Não? Então, pedir-vos, quero-vos as vossas fotografias de como é que ficaram aqui os vossos chus, se correu bem, se não correu bem, se quem já tinha feito antes e voltou a fazer, se correu melhor ou correu pior, falem comigo, expliquem-me, deem-me o vosso feedback para perceber aqui se foi perceptível o webinar, se eu falei muito rápido, que eu acho que fiquei com a ideia que falei muito rápido, mas pronto, está bem? Vou-vos dar de sugestão então, com os eclairs e os Paris-Brest que ficarem das vossas produções de hoje, congelarem-nos para utilizarmos no webinar dos cremes, está bem? Para darmos aqui uma continuidade. Pode ser? Deixem-me só dizer aqui, para os eclairs, a boquilha mais lisa não é? Não, aqui nós usamos para os eclairs a boquilha frisada. Também pode ser utilizada a boquilha lisa, mas eu acho que o efeito da boquilha frisada dá-lhe aqui um ar bastante interessante. Está bem? Obrigada a todos, espero pelas vossas fotografias e esperem também pelas minhas do resultado final aqui dos chus, está bem? Obrigada a todos, o resto um bom dia e de uma boa semana. Obrigada, bom dia.